Linknet Telecom, sua internet com velocidade. A Linknet Telecom fica na Avenida Frei Caneca, 115, Centro, Palmares, Pernambuco. Ligue agora mesmo para os nossos contatos 081 98357 0686 3661 2630 e 98834 2031. Linknet Telecom, sua internet com velocidade. Alô, amigos da TV Uno Master, estamos de volta com o nosso programa Ponto a Ponto nessa quinta-feira, excepcionalmente para você. Hoje uma entrevista exclusiva com Rafael Gaburro. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente volta para você e você vai saber quem é essa pessoa. Intervalo e a gente volta rapidinho aqui. Antes, agradecendo a você que está na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. O Ponto a Ponto volta já já para você. Já estamos de volta com o seu programa Ponto a Ponto, aqui pela sua TV Uno Master, mais uma vez agradecendo realmente a você que sempre está na nossa página do Facebook, prestigiando, compartilhando. Quero agradecer a todos e também no nosso canal do YouTube. E como sempre, a gente está aqui querendo te abraçar e te agradecer. Muito, mas muito obrigado você, amigo internauta. E os nossos patrocinadores que começam a acreditar na nossa TV Uno Master. Hoje o nosso entrevistado, eu falei para você que é uma entrevista especial, porque ele está em Palmares há bem pouco tempo. Ele que veio de Linhares, lá no Espírito Santo, é um capixaba, né? Rafael Gaburro, hoje ele tem uma responsabilidade muito grande com o cartório e vocês vão saber qual é o cartório, qual é a função dele na realidade, e por que essa opção de escolher Palmares para assumir uma responsabilidade tão grande? Seja bem-vindo à nossa TV Uno Master, senhor Rafael Gaburro. Eu agradeço a oportunidade. Queria parabenizá-lo, né, pelo estúdio, ficou muito bacana, muito belo. Obrigado. Tá? Obrigado. A recepção, como sempre, muito calorosa, muito boa. Muito obrigado. Tá? E eu me apresentando, né, eu sou o tabelião do cartório de notas e protesto dos Palmares. Assumi, depois de um longo concurso público, né, o concurso se iniciou em 2012 e foi finalizar no ano de 2019, quando então eu assumi há 2 anos e 4 meses a serventia e, né, dando continuidade aí, um belo trabalho também que foi feito anteriormente e com a intenção de nós, seres humanos, sempre tentando melhorar naquilo que for possível, tentando somar. Eu sempre gosto de dizer que eu vim para somar e tentar de alguma forma atender os anseios da população, no que for preciso, serviço, escutando, melhorando no que for possível, né? E assim a gente vai aí tentando progredir e evoluir junto com a cidade de Palmares. Encontrou algumas dificuldades até agora? Eu costumo dizer também que, graças a Deus, Deus tem sido muito bom comigo. Acho que sou abençoado, porque, lógico, uma dificuldade, uma ou outra, a gente sempre tem, mas nada demais, e que eu acho que com a boa conversa, a gente sentando, né, dialogando entre todos interessados, a gente sempre acha alguma solução viável para o caso. E a recepção também muito calorosa da cidade, o ser humano fantástico aqui que tem nessa cidade. Muito obrigado. Né, que a gente faz aí, fica animado e sempre dá o melhor de si. Às vezes as pessoas elas não se tocam pela qualificação do serviço que é prestado, né, por um cartório de notas e protestos. O que significa notas e protestos? Qual realmente a verdadeira função do cartório em si? Sim. É só uma função para desdenhar de algumas
oficializações, de alguns registros, de algumas coisas, mas qual a verdadeira função realmente do cartório de notas de protesto, senhor? O cartório em si, ele vem para prestar segurança jurídica, tem o trabalho social, a função social, principalmente do cartório de registro civil, e vindo no cartório de notas, o protesto está muito ligado à recuperação de crédito e também aí previne litígios, né? A gente costuma falar até num caminho aí que está cada vez mais próspero da desjudicialização, que é trazendo as causas do judiciário para as serventias, e aí o protesto na recuperação de crédito, ele evita muitas vezes o processo executivo, um processo demorado, de difícil efetividade no judiciário. Já no notas tem o tráfego imobiliário, que é a circulação de riquezas e que traz segurança jurídica para a população e também previne litígios, que você evita muitas vezes discussões jurídicas intermináveis a respeito de posse, quando não tem segurança jurídica, ou... O inventário, no caso. Inventário também, herdeiros, que às vezes, né, e ali um se aproveita daquela situação. Já se o imóvel estiver regularizado, tem todos os meios legais para fazer aquela transação, que muitas vezes dificulta certos espertalhões, né, e evita ações e toda essa questão. Palmares, ela tem uma questão seguinte, alguns bairros aqui, no caso, para o senhor ter mais ou menos uma ideia, foram bairros que começaram pequenos, sem aquela total infraestrutura de um bairro, em que ele é totalmente planejado, com uma mobilidade urbana bem desenhada. Com a entrega de calçamento perfeito, iluminação, todo o serviço necessário, que deve ser. E a gente sabe que, na época, por se tratar de uma cidade do interior, né, talvez seja muito diferente de Linhares, que é uma visão bem mais europeia, já que se trata mais de lugares onde tem italianos, alemães e outros das origens. A nossa aqui ela é bem diferenciada. E nesses casos, a maioria dos imóveis, ele não tem aquela documentação completa. O que é necessário para que uma pessoa faça isso? Ele deve procurar e regularizar o seu imóvel junto ao cartório? Há um custo muito alto para isso? Então, a realidade de Palmares, ela não foge do interior do Brasil de um modo geral. Essa questão da irregularidade fundiária, ela está presente em todo o país, de norte a sul, de leste a oeste. O que se pode fazer hoje em dia, e aí em Palmares tem encontrado um terreno fértil para isso, é regularização por meio da usucapião extrajudicial. Tem ocorrido, eu até tenho feito alguns no cartório, que é um meio viável, porque antes tinha tem ainda, né, a usucapião judicial, só que é um processo demorado, bem burocrático, e se aventou-se com esse processo de desjudicialização que iniciou-se desde a Constituição de 88, né, embora tenha ocorrido um avanço maior de 2007 para cá, com a lei que possibilitou o divórcio extrajudicial e o inventário extrajudicial, e nesse passo aí veio também o usucapião extrajudicial, que, como eu disse, um terreno fértil em Palmares, principalmente também pela questão das cheias que tiveram na cidade, esse histórico que se perderam alguns, né, até chegou a atingir também um dos cartórios, dois na verdade. Então, hoje a usucapião extrajudicial tem sido um importante instrumento para a regularização fundiária por conta de tanto de segurança jurídica, essa questão que às vezes as pessoas não tinham quase documento algum, isso possibilita, desde que demonstrada a posse, né? A gente tem 3 tipos de usucapião, que seja, dependendo da espécie, seria 5, 10 ou 15 anos, e ainda possibilita um aumento do próprio valor do imóvel, da propriedade, por quanto que se viabiliza, por exemplo, uma venda perante financiamento bancário, perante a Caixa. Então, automaticamente, você eleva o valor patrimonial ali da propriedade, porque
a pessoa pode financiar, pagar em prestações, nada, e o estudo de mercado é uns 20% a 30% que valoriza esse imóvel. Eu vou só fugir um pouquinho das questões mais burocráticas a respeito disso, a gente vai voltar para esse assunto. Eu recebi hoje pela manhã o seu currículo, né? E ele é vasto e intenso, enorme. Parabéns pelo belo currículo. Não são todos que conseguem atingir a um currículo como esse. E se o senhor está no lugar que está, é porque realmente é merecedor do fato. Com o senhor Rafael Gambá, por que a opção pela cidade do interior de Pernambuco, bem muito distante lá de Linhares, na boa Espírito Santo? Sim. Agradeço pelo elogio, mas assim, o concurso finalizou e eu tinha as opções disponíveis no estado de Pernambuco. Primeiro, eu estava no estado da Bahia, né? Eu vim subindo o Nordeste, mas aqui pretendo parar. Não subi mais até porque eu gostei. Eu tinha as opções do concurso e, dentre elas, Palmares. E eu até brinco que não foi Palmares que me escolheu, eu que escolhi Palmares, que eu tinha outras opções, eu vim visitar a cidade antes, né, e vim, gostei e aqui estou e não me arrependo nem um pouco dessa escolha feita. Eu acho que tenho contribuído na medida do possível e também tenho encontrado, né, um caminho bom aí pela frente e espero continuar aí à frente, melhorando cada vez mais. E antes eu deveria ter desejado ele realmente boas-vindas, né, a esta cidade, que a gente sabe que o povo não porque morou aqui, residiu aqui, mas o povo é bem acolhedor, é um povo bem simples, é um povo bem humilde, não tem muita cultura em torno de si, às vezes, com um vasto currículo desse, mas são pessoas simples e humildes que gostam de acolher, principalmente uma pessoa que... pelo que nos parece até agora, uma pessoa super do bem, e é bom sempre Palmares receber essas pessoas e a gente fica até lisonjeado. Eu vou para a parte agora, voltar para a parte burocrática, que é essa palavra, burocracia, né, que entrava muitas coisas ainda no nosso país. Como o senhor analisa dentro da sua função? O governo federal, ele não poderia dar uma facilitada nessas situações em que as pessoas tivessem um acesso mais viável a todas as documentações? A gente sabe que tem a parte social, como o senhor falou, daqui a pouco o senhor vai falar dessa parte social, mas esse desentrave da burocracia, não ia facilitar mais ainda o serviço público? Sim. Uma parte, com certeza, sem dúvida, que poderia, sim, retirar, excluir. Eu acho, como, né, eu sempre também falo, tem que evoluir, mas, de um lado também, não tem como eliminar a burocracia totalmente, porque ela é necessária, burocracia que eu estou dizendo no sentido de procedimentos, a gente ter procedimentos para determinado fim, porque senão você se torna totalmente inseguro um procedimento ou uma forma de se fazer. Por isso que se exigem, às vezes, determinados documentos e o brasileiro, às vezes eu até me incluo nisso, a gente gosta do caminho mais fácil, só que depois que acontece o problema, né, da bronca ali, é justamente essa burocracia que evita esse problema futuro, né? Então, não tem como se ter os dois. Ou você tem, de um lado, um procedimento que às vezes vai te dar um pouco de trabalho para aquela finalidade, ou você não tem nada, só que, por outro lado, você torna inseguro o procedimento. Até em processo judicial, muito se discute, né? A gente fala efetividade e legalidade, porque se você torna o processo mais rápido, mais efetivo, mais célere, também você abre mão de certas coisas que pode tirar a segurança do processo. Então, é aquele dilema. Nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal sempre gosta de falar que os Estados Unidos não tem cartório. Lá é um procedimento, então, o sistema legal é diferente, né, o da common law, que a gente fala, né, o sistema adotado aqui e em grande parte do Ocidente, igual o nosso que é romano-germânico. Lá, apesar de não ter cartórios,
até pelo sistema capitalista que vige, é todo baseado em sistemas de seguro. Ou seja, você não precisa fazer, tudo bem, o registro da sua casa, só que você é obrigado a segurar essa casa. Então, no primeiro momento, às vezes, talvez é menos burocrático, menos trabalho, só que no longo prazo se torna muito mais caro, porque o seguro é anual. Seguro anual. A casa você registrou ali, acabou. Você bota ali seu documento embaixo do braço, você está seguro e não precisa mais gastar nada com aquilo, né? A não ser as obrigações sociais, como IPTU, sim. Eu digo o custo, né, da transação ali imobiliária e registro. Então, tem todas essas nuances, né? Um mínimo... Agora, se for uma burocracia por burocracia, sem uma finalidade, aí sim eu acho que tem que ser eliminada e às vezes, igual agora tem até projetos, né, se fala em ter um documento único, uma numeração única, eu acho isso aí muito, né, muito importante, porque às vezes um documento de fato basta para você se identificar, né? Então, sim, eu acho que alguns procedimentos devem ser eliminados mas outros, infelizmente, não tem como se fugir, senão também você perde muito em termos de segurança. Acho que o item de segurança, eu acho que ele é a parte mais importante, né? Tanto para que vocês possam se assegurar da veracidade do fato, como, por exemplo, eu quero transferir o meu carro para alguém, tá? Numa compra e venda. Anteriormente a isso, não era necessário que nem eu comparecesse, bastava que eu tivesse que assinar o recibo, sim. transferindo para a pessoa, e aí era fácil, em torno dessa documentação, ela caminhar sem que você soubesse. Hoje não, tem uma certa maior segurança. Sim. Né? É necessário a presença de ambos ou através de uma procuração para um intermediário. Sim. Eu achei que isso foi um avanço mais do que meramente importante para que eu, que estivesse me desfazendo de um bem, tivesse a segurança de que aquela pessoa, a partir dali, assumiria a total responsabilidade. Concorda com isso? Sim. E, por exemplo, também, não é o cartório que obriga a pessoa a ir lá, reconhecer firma. As próprias pessoas reconhecendo a segurança jurídica, por exemplo, vai lá, faz um recibo de compra e venda, né, com a fé pública do serviço, ateste que a data, a assinatura daquela pessoa. Então, a questão do Detran foi não os cartórios que obrigam, é o próprio Detran, o próprio Estado, até porque o Estado ele perde receita. Se não for dessa forma, o que dá aí de falecido transferindo carro, tudo, né? É verdade. Ninguém faria mais inventário de quando tem só automóvel, moto. Então, assim, o próprio, né, o Estado ele exige lá, não é nem as leis que permeiam o direito notarial e registral aí, que atinge a gente, entendeu? Agora o senhor tocou num assunto importante. No caso de, por exemplo, uma pessoa falecida, isso para os dois lados, deixando os bens sem inventário nenhum, no caso, né? Ficou com um imóvel, como ficou também com um veículo, no caso. E ele faleceu. Qual, primeiramente, a atitude que deve ser tomada perante o cartório? Sim. Ele faleceu, não pode mais assinar. Não. E aí, no caso, tem que se procurar um advogado, porque mesmo o inventário extrajudicial feito em cartório precisa de um advogado, é indispensável, para que reúna a documentação e dê entrada no cartório, que, analisada toda a lista de documentos necessários, depois é enviado a Cefaz para verificar se há a incidência do imposto ou não, a depender, tem umas hipóteses também de isenção. E aí sim concluir o procedimento, permitindo que o herdeiro para qual foi destinado aquele bem possa assinar, ou em algumas ocasiões até o próprio inventariante pode também assinar, dependendo do caso. Tem a questão do espólio sobre isso, não? Sim, por exemplo, até o Código de Normas de Pernambuco, é o código que rege a atividade, tem uma previsão muito interessante para os casos, por exemplo, a pessoa compra um imóvel, uma promessa de compra e venda, está ali prestação, pagando,
venha quitar. Só que não deu tempo, às vezes, de fazer a escritura, e nesse interregno aí acontece algo, a pessoa vem a falecer. O próprio inventariante, a nomeação pode ser inclusive feita em cartório, faz-se uma escritura de nomeação de inventariante com todos os herdeiros. O próprio inventariante pode outorgar essa escritura. Não precisa levar esse bem ao inventário, pagando imposto, para depois sim fazer a transferência. O próprio inventariante, como já havia a quitação anterior, ele vem ali só como só para terminar, como se fosse para concluir aquela negociação, assinando e outorgando a escritura. Porque antes precisava ir até o judiciário, se fosse o caso, solicitar, requerer um alvará, né, para que então fizesse a escritura. E hoje já não precisa mais isso. A demanda de um espólio rural, por exemplo, né, que é o caso daqui da nossa zona rural, né? Na zona rural tem bastante isso, mas aí eu vou lhe pedir para que o senhor vai me responder isso depois do nosso intervalo comercial. A gente volta rapidinho com o ponto a ponto com o Rafael Gaburro, responsável pelo cartório de notas e protestos aqui da cidade de Palmares. Intervalo e a gente volta rapidinho. A Casa das Plantas Flores Bela tem a maior variedade e os melhores preços da região em plantas ornamentais, árvores frutíferas, árvores nativas, substratos, caqueiras e adubos em geral. São 2 lojas em Palmares para melhor lhe atender. Loja 1, BR-101, bairro Japaranduba, ao lado da Cerâmica Natália. Loja 2, Avenida Estácio Coimbra, número 54, Centro, em frente à Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Telefone 81999811662. Casa das Plantas Flores Bela. A beleza e a natureza moram aqui. Restaurante Carne do Sol da Morena, a verdadeira culinária brasileira, a melhor carne do sol do interior pernambucano. Ambiente climatizado com qualidade, melhor preço e atendimento da região da Mata Sul. A Carne do Sol da Morena fica na Praça Mauriti, número 18, Centro, Palmares, Pernambuco, ao lado da Biblioteca Municipal Fenelon Barreto. Fones 081-3661-0455, 99932-0308 e 996280377. Carne do Sol da Morena, o seu restaurante em Palmares. Bom, e já estamos de volta aqui pela sua TV 1 no Marte, depois do nosso intervalo comercial, recebendo o senhor Rafael Gaburro, responsável direto pelo cartório de notas e protestos aqui da cidade de Palmares. Eu tinha falado no bloco anterior, porque aqui na nossa zona rural acontece muito isso. Como, por exemplo, havia o proprietário da terra, mas ele tinha uma família extensa. Sim. Vamos lá colocar 11, 12 filhos. Ele faleceu, passou para... Claro, a esposa seria diretamente a herdeira de tudo isso. Ela vem a falecer. De 11, 12 irmãos, vamos lá que 7 a 8 residem ainda na mesma terra. E o restante não é preocupante, porque às vezes vão embora. É criado, às vezes, um espólio, para um que fique responsável por toda aquela situação. Esse responsável pelo espólio dá a ele o direito de ser o único proprietário da terra, ou os outros herdeiros continuam tendo parte ainda que pertencem a ele. Sim. É uma questão interessante, porque ela tem várias nuances, depende, assim, tem que analisar caso a caso também. Se esses outros herdeiros que foram embora abandonaram, até o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem admitido que um herdeiro entre com o usucapião em face de bem do espólio, desde que ele exerça posse
a posse mansa, pacífica, né, ininterrupta, por um determinado tempo, sem que por exemplo, esses herdeiros que foram embora, conteste. Só que tem que ver se os herdeiros, por exemplo, esses que foram embora, eles é uma mera tolerância. Ou se de fato eles não se interessam mais, não pagam impostos, nunca vieram a se interessar. Porque se ele exerce a posse única e exclusivamente dessa forma que os outros desinteressados, poderia dar ensejo aí ao usucapião e até a propriedade, né? Mas assim, tem que ver os outros, porque se ficaram mais também herdeiros, se todos entram, se ele tem só uma parcela específica, já está dividido mais ou menos entre eles, faticamente, essas posses lá. Então, assim, tem que analisar o caso, mas em tese, estou respondendo em tese sim, a depender, pode ser que sim. Eu te fiz essa pergunta pelo seguinte: eu sou servidor da Previdência Social, né? Hoje eu digo que sempre sou um bom velhinho, um aposentado já. Eu estou novo ainda. Aí não obrigado. E aparecia muito desses casos porque a gente tratava de assuntos ligados à área rural, ao trabalhador rural, ao agricultor, né? Sim. E geralmente a maioria das pessoas, quando a gente perguntava: você tem um espólio, já que seu pai e sua mãe faleceram, vocês têm um espólio da terra? Ah, não temos o espólio. Documentação da terra continua no nome do meu pai ainda. Sim, mas ele é falecido. Então ele não pode. Ah, mas a gente vem pagando a anuidade ao Ministério da Fazenda, que muita gente não sabe, mas que se paga também ao Ministério da Fazenda, né? O uso daquela propriedade. E tem as taxas. Presente essa documentação, apresentava ainda no nome do proprietário. Não havia um espólio. Como é que você pode requerer uma terra dizendo que você mora lá, que você trabalha lá, que você vive lá, se você não procurou fazer essa documentação? Então as pessoas aqui, senhor Rafael, para você ter uma ideia, mais ou menos, elas são desleixadas com relação à parte de documentação. É por isso que eu digo, a importância de você às vezes procurar informação. Sim. E eu tenho certeza que a pessoa que lhe procurar lá no cartório é a pessoa que será bem informada, não só pelo senhor, mas como pelos próprios servidores que executam lá. Sim, sim. Então, por isso que eu lhe fiz essa pergunta, porque sempre apareciam esses casos lá. Você procurou o cartório? Você fez um registro de espólio? Não, o que é isso? Um registro de espólio, não. O que é isso? Infelizmente, às vezes a gente era obrigado a negar um pedido de uma aposentadoria por conta de uma documentação. Sim. Veja o grau de importância que é uma documentação. Por isso que eu digo, minha gente, cartório, notas, protestos, seja de que maneira for, civil ou não, ele é de grande importância, porque são os primeiros passos que você passa a ter na nossa vida. A começar pela própria certidão de nascimento. Sim. Você não é nada se não passar por um cartório. Quais são os benefícios que o cidadão não precisa pagar procurando o seu cartório? Sim, como lá é notas, né, a maioria das isenções é no cartório de registro civil, como nascimento, óbito. Isso. No cartório de notas são poucos atos isentos, né? Mas podemos elencar aí, de repente, o divórcio, a depender da renda da pessoa, né? E o próprio inventário também, a depender da renda aí, né? Se for carente também, a isenção nesses casos. Por exemplo, nesse caso, o casal ele está separado há um bom tempo, já que o senhor falou nessa questão do divórcio. Está separado há um bom tempo, mas nunca procuraram regularizar essa separação oficializada. Se ambos juntos procurarem o cartório, isso facilita o divórcio, ele sair sem que ter que ir para a justiça, sem ter que ir para um advogado, para a promotoria, para depender daquelas audiências ainda. É fácil isso de ter esse acesso?
Sem dúvida, é muito fácil. Precisa do advogado, mas não precisa ir à justiça, à audiência. A gente tem feito, inclusive, divórcio no mesmo dia. É sempre consensual em cartório, desde que não tenha filhos menores ou incapazes. Deu entrada no requerimento, faz um requerimento simples, já sai divorciado no mesmo dia. Hoje está muito rápido, não tem maiores entraves. Nesses casos, só acontecem de não haver esse divórcio quando o casal, por exemplo, está distante um do outro, não tem mais uma comunicação. Nesse caso, há uma possibilidade ou não há essa possibilidade? Se não mantém mais contato, às vezes acontece de não saber nem o paradeiro, aí só judicialmente. Teria que entrar, aí a citação por edital, toda essa questão, e aí se divorcia judicialmente. Agora, se mesmo distante tem ainda contato com o ex-cônjuge, aí sem problema, pode entrar em contato, ele pode mandar uma procuração. Hoje os cartórios também já estão fazendo os atos eletrônicos pela plataforma e-notariado. Então, embora precise de um certificado digital que também os cartórios já estão emitindo, pode-se fazer atos à distância. A pandemia causou um prejuízo enorme, mas, por outro lado, propiciou uma evolução. A gente tem falado aí que nos cartórios evoluiu no mínimo em uns 10 anos. Progrediu, porque vieram várias centrais hoje, todas as especialidades. Acho que é até bom eu pontuar isso aqui, Marcos, porque é de grande valia, principalmente Palmares também, que eu vejo, tem muita gente morando fora, às vezes precisa de uma certidão de nascimento, casamento. Por exemplo, o cartório de registro civil tem a central própria do registro civil, registradores.org.br. Você entra lá, de onde tiver, você solicita sua certidão e obtém ela lá. Não precisa mandar um portador aqui ou ligar, entrar em contato com o cartório. Os cartórios de notas têm o e-notariado, que permite essa prática. Embora o e-notariado você tenha que entrar com o cartório, em contato com o cartório antes, né? Mas você pratica atos pelo e-notariado. O protesto, hoje você pode protestar um título, uma dívida online. Tem a Semprote, que é a central do protesto, né, que aí envia para o cartório remotamente ali, e o cartório de registro de imóveis tem um e-registrador. Você pega uma certidão do cartório de qualquer... Alguns estados não estão integrados ainda, mas Pernambuco está. Você pega a certidão pelo e-registradores de forma muito simples, mesmo de outra cidade. Eu posso, por exemplo, entrar, porque eu sei que vai ter muita gente que vai nos assistir e gostaria de fazer essa pergunta, né? Vamos, por exemplo, eu vou jogar ela para mim. Eu tenho uma dívida, seja ela bancária ou essa dívida com uma financiadora, né? Uma instituição financiadora de veículo, que é também geralmente um banco. Nesses casos de protesto, eu poderia também adquirir de alguma forma em que eu só pudesse pagar essa dívida baseado na minha renda? Você diz no caso de repente, deixar de pagar... Isso, deixar de pagar essa dívida. Sim. Não, acredito que não, mas aí também seria na esfera judicial, essa discussão de eventualmente revisão contratual por decorrência de um caso fortuito, força maior, como desemprego, né, venha ficar desempregado. A jurisprudência não tem permitido, mas também há casos e casos, a depender, né? E pode vir também fazer um acordo, suspender por um tempo, talvez. Então, mas assim, extrajudicialmente, só se fizer um acordo com o próprio banco, né? Senão não seria possível. E aí, já que a gente está falando de protesto também, é interessante porque já tem 2 anos, mas muita gente não sabe ainda que o protesto hoje ele é gratuito para o credor. O devedor que paga, né, quando ele vai pagar o título.
Porque antes, às vezes a pessoa deixava de protestar que vou ter que pagar ainda, não sei se eu vou receber, mas hoje não, é gratuito. E tem a negativação da pessoa nos órgãos de proteção ao crédito, há uma intimação formal, né, com o portador do cartório, com fé pública, intimando a pessoa para pagar em 3 dias. A recuperação do protesto gira em torno de 60%, 50% a 60%. Então é um meio eficaz, barato, de cobrança de dívida, que muitas pessoas não sabem ainda que é gratuito. Realmente, nessa nem eu sabia. Ainda tem pessoas que você consegue fazer uma compra, até por amizade ou não, confiança, em um certo estabelecimento, e a pessoa só assina aquela notinha naquele talão. Sim. É só uma assinatura. Aquilo realmente garante alguma viabilidade para quem está vendendo? Teria que ter até aí, né, nós estamos para orientar, de repente, o comerciante, do mercadinho ali, onde for, para justamente preencher mais adequadamente esse título. Precisa, né, de alguns dados básicos, nada... Nome, CPF... Exato, justamente para ter essa segurança e viabilizar o protesto. Né? Isso a gente está falando disso, que ainda é só com aquela notinha assinada. Imagina aquela antiga mercearia que ele só anotava no caderno lá. E seu Antônio saiu 3 fubás, 2 feijão, aí a nota... Imagina isso, que você não tinha nem como dizer que haveria isso de protesto da realidade. De antemão, eu sei que essas perguntas, muita gente até gostaria de fazer. E eu tenho certeza que a resposta seria bem viável para que as pessoas pudessem ter a certeza de que eu vou procurar o cartório por uma certa segurança. Eu tenho que ter essa certa segurança. Dificuldades com as pessoas nesse entrave de documentação. Tem ocorrido algumas briguinhas que tem que... vamos parar por aqui, porque, olha, você perde, você ganha, se você... Acontece isso? Olha, não vou falar que todos ficam plenamente satisfeitos, mas eu acho que tudo na vida é o diálogo e também a forma de falar, a forma de colocar, de repente você se oferecer para ajudar também, e a pessoa acaba valorizando isso, porque vê que é uma imposição legal, é uma imposição da lei, não tem como fugir, infelizmente. Eu não estou ali exigindo um documento também por capricho, preciosismo, é porque a lei me obriga, a lei determina, justamente pelo procedimento que a gente falou. Então, assim, você se oferece também, coloca. Eu gosto de me colocar na situação da pessoa, que eu sei também. Eu sou um usuário também, né? Então, a gente sempre tem que se colocar na posição do outro. Para viabilizar, ajudar o máximo que for possível essa obtenção de documentos, que eu sei que às vezes não é fácil. E aonde for possível ali, né, flexibilizar, a gente flexibiliza, mas infelizmente tem situações ou chega a um limite que não tem como, né? Eu acho que mais ou menos a gente conseguiu tirar determinadas coisas que sempre nos rodeava a própria mente, a própria cabeça, com dúvidas, e que isso são corriqueiras na vida de todo mundo, né? Como um recibo de um veículo, a documentação de uma casa incompleta, que é o que ocorre muito, como o senhor falou, nas cidades do interior, não só de Pernambuco, mas Linhares, no Espírito Santo também ocorrem essas coisas. Agora eu vou voltar para lá. Como é sair de Linhares, lá naquela vida do bom Espírito Santo, né? Passou pela Bahia, eu acho que o senhor gostou um pouco do axé, do Nordeste, e resolveu ficar por aqui, porque aqui a nossa terrinha é um pouco mais de frevo, né? É um pouco mais de nordestinidade com forró, é uma cultura totalmente diferenciada. Não é abraçar essa nova cultura? O povo é muito acolhedor, né? Então isso aí já satisfaz e a gente fica muito contente por esse acolhimento, né, caloroso aí. Mas eu saí de Linhares já
já tem bastante tempo. Eu fui estudar em Vitória, acabei me formando por lá, trabalhando... É torcedor do Avaí, não? Não. Do Criciúma? Capixaba, ou torce para time do Rio, que a gente está ali encostado, né, no Rio, porque o futebol capixaba é muito fraco. É time do Rio, às vezes de Minas também, que tem muito mineiro no Espírito Santo, é a praia dos mineiros, né? Então eu sou flamenguista. Estou colhendo tá bom, né? Dos últimos anos aí, a gente está feliz. Aqui no Pernambuco a gente geralmente tem a maneira de chamar de Paraíba, no caso, né? Que é quando a gente considera que, não desmerecendo jamais o estado da Paraíba, que eu acho muito bonito, Campina Grande, João Pessoa, e geralmente eles não têm essa tradição de torcer muito pelo clube local, como o Botafogo da Paraíba, o Campinense, e ele geralmente gosta de torcer pelo Flamengo, pelo São Paulo, pelo Corinthians, pelo Palmeiras, e aqui em Pernambuco a gente chama ele de, esse é um flamenguista paraibano, nesse caso eu vou lhe tratar como um flamenguista capixaba. Boa analogia, exatamente. Capixaba. Porque aqui em Pernambuco temos 3 times, e os 3 times, eu acho que deu para perceber que existe essa paixão pelos times locais. Dúvida, né? Com certeza. Náutico, Sport, Santa Cruz, eu mesmo sou torcedor do Náutico, venho pegando aí por aí, caindo ainda pela Série B, se segurando por lá. Olha, eu recebi com honra, não o conhecia na realidade, foi através de um amigo nosso, ao Jair, que eu quero mandar um forte abraço. Eu sei que você está assistindo. E quando ele me falou, eu disse, que é isso? Será uma honra para nós que fazemos o Ponto a Ponto e a UnoMaster receber alguém de uma grandeza e de um vasto conhecimento, né? E alguém que simplesmente está chegando para tomar conta de uma situação que a gente sabe que foi deixada muito bem pelo seu antecessor, né? Pelo nosso queridíssimo Luciano. E eu só tenho que lhe agradecer por deixar as suas considerações finais. Esse é o nosso Rafael Gambá, ele que hoje é responsável, e bem responsável, pelo cartório de notas e protestos aqui da cidade de Palmares. Suas considerações finais. Gostaria de colocar que estou à disposição na serventia para eventuais dúvidas, orientações, toda a minha equipe também. Eu até gostaria de colocar, parabenizar a minha equipe, uma equipe boa, honesta, competente. A gente está lá a serviço da população, justamente para orientar que às vezes essa questão de documentação tem alguma dificuldade. Então, no que for possível, nos procure, nós estamos para ajudar e possibilitar a melhor forma aí de alcançar a finalidade desejada. Eu não tenho esse vasto conhecimento de cartórios, nem notas, nem protestos, mas espero que tenha pelo menos aliviado a cabeça das pessoas que estão nos assistindo com essas informações. Muito obrigado pela sua... Só um adendo. Também estamos nas redes sociais, WhatsApp, tem o Instagram do Cartório Palmares, então pode também viabilizar por esses meios que a gente vai respondendo aí e vai ajudando no que for possível. É uma forma bem facilitada agora, né, para as pessoas, né? Bem fácil mesmo isso. Bom, minha gente, estamos encerrando mais um programa Ponto a Ponto e estaremos de volta na próxima quinta-feira, aqui pela sua TV UnoMaster. Como eu sempre gosto de agradecer a você e vou agradecendo. Obrigado pelo seu carinho nas redes sociais, não só na nossa página do Facebook, na sua TV UnoMaster, mas também no nosso canal do YouTube. E eu sempre digo, saúde e paz, porque o resto, com certeza, a gente vai continuar correndo atrás. A todos uma boa noite e até a próxima quinta-feira. Encontro marcado às 19h30. Até lá. Restaurante Lucidez, o mais popular e visitado restaurante da cidade dos Palmares. Café, almoço e janta com os mais variados pratos da cozinha regional e preços imbatíveis. O Restaurante Lucidez fica na rua Nelson Paranhos, número 88, Santa Rosa, Palmares, Pernambuco, por trás do antigo posto e pousada Petropau. Fones
081 3662 2701, 99312 2057 e 99820 6271. Restaurante Lucidez.